Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Astrologia Clássica. Eu sou a Ana Rodrigues e se você está aqui pela primeira vez, aproveite já para se inscrever. Nós vamos fazer nesse vídeo a reflexão astrológica semanal. Para a semana, na última semana do mês de novembro, do dia 27 de novembro ao dia 3 de dezembro, que é uma semana com bastante movimento, né? Nós não temos lua nova, mas nós temos alguns aspectos bem interessantes durante essa semana e dias com muito movimento, com atenção para quinta-feira, que o céu está bastante movimentado, tá? Então aproveite, se inscreva, ative o sininho das notificações e eu deixo aqui o recado, gente, eu ativei a seção de membros, nós temos ali já 3 vídeos que estão disponíveis só para quem é membro, e a minha ideia é ir ampliando um pouquinho mais, fazendo algumas séries, algumas playlists específicas aí para a gente entrar um pouquinho mais a fundo. Então você que não é membro, seja membro aqui do canal também. Aproveite para me acompanhar aí nas outras redes sociais, tem o meu Instagram aqui, então você pode me seguir por lá também. Eu também mantenho o recado do desconto dos cursos, gente, está valendo até o dia 30 de novembro, o cupom é 50 novembro e vale 50% de desconto em qualquer um dos cursos que você quiser adquirir lá na minha plataforma. Pega aqui o link e aí você pode adquirir o curso com desconto, tá bom? Bom, vamos falar dessa semana, que vai do dia 27 de novembro ao dia 3 de dezembro, e eu faço sempre as reflexões partindo do local Brasília, né, capital do nosso país, horário de Brasília, mas se vocês estiverem em um outro país assistindo, na caixa de descrição do vídeo tem ali a correção que você deve fazer do horário, dos horários, né, que eu for passando aqui ao longo dos dias para a sua região, certo? Então aproveite aí também. Você que está fora do país pode observar aí de acordo com o seu fuso horário. Então, vamos falar aqui desta semana. Semana de 27 de novembro ao dia 3 de dezembro, no dia 30 nós temos uma fase crescente acontecendo. Nós já estamos numa fase que tem bastante movimento, né? Com o Sol ingressando em Sagitário na semana anterior, Mercúrio e Vênus em Sagitário também, Marte que está em Gêmeos também, então ele vai estar bem presente durante essa semana em alguns movimentos, que vai deixando a semana com muita movimentação, no sentido de ritmo, é uma semana bem acelerada, gente. Nós vamos iniciar essa semana com a Lua aqui em Capricórnio, bem no finalzinho. Então, enquanto ela estiver em Capricórnio, aqui no dia 27 de novembro, ela vai chegar a 60 graus em relação a Júpiter. Esse aspecto, ele não é muito expansivo, gente, porque o Júpiter tem uma debilidade aqui no signo de Capricórnio, que é a queda. Então, para empreendimentos que signifiquem alterar muito a direção, mudar para alguma coisa muito diferente, eu não recomendo muito esse momento. Apesar do aspecto ter uma natureza harmoniosa, ele é muito leve, não é muito indicado para radicalidades, nem para correr risco também. E como o signo de Peixes e o signo de Capricórnio são frios, né? Ele cria um pouco mais de facilidade com as questões ligadas à criatividade, aplicada nos assuntos práticos, nos assuntos do dia a dia, né? Assuntos que envolvam mudanças menos impactantes, tá? Então aproveitem aí, se vocês estiverem aplicando alguma mudança aqui no final da tarde, olha, às 17h11, vocês vão sentir aí um clima agradável. E já fiquem atentos, então, que durante a manhã toda do domingo, né, praticamente à tarde, aí uma boa parte da tarde, não teremos novos aspectos. Às 19h07, então, a Lua já ingressa em Aquário. E como o Aquário ele é um signo do ar que tem calor, ele vai dinamizar um pouco mais o ritmo, né? Não é apressado, acelerado, né? O Aquário tem a umidade também, mas ele cria um pouco mais de movimento, né? Entrosado aqui com o meio. Então, vocês vão sentindo um pouco mais de uma movimentação no sentido de ritmo. O dia 27 termina assim, e a segunda-feira, dia 28, ela vem com o primeiro movimento na madrugada, um sextil entre Lua e Sol, então com a Lua em Aquário e o Sol em Sagitário. Não é um sextil que vai criar muita movimentação, mas está bem ali na madrugada, final da madrugada, porque o Sol tem um exílio aqui, né, o detrimento aqui no signo de Aquário. Agora, tem calor, né? Então, vocês vão sentindo aí uma certa empolgação. Quem acorda cedo já vai começar a perceber que tem um pouquinho de agitação no clima, né? Agora, o principal movimento aqui na segunda é esse aqui no meio da tarde, 14h56, que é Marte chegando a 120 graus em relação a Saturno.
Marte está no movimento retrógrado no signo de Gêmeos, ele está no próprio termo, na terceira casa, que é uma casa muito ligada a temas cotidianos, trânsito, ir e vir, né? E nesse trígono aqui com o Saturno na casa 11. Bom, ele vai criando um dinamismo mesmo para a realização de assuntos diários. Para os temas que envolvam terceira casa, né, troca cotidiana, movimento, movimento físico, inclusive, se deslocar de um local para o outro, né, ele é bastante movimentado, agitado, assim a gente pode dizer. Agora, o trígono com Saturno, como o Saturno é um planeta de tendência mais robusta, ele é mais pesado, não deixa tanto um clima imprevisível. Então, se você estiver realizando alguma atividade que você já tem objetivo definido, saiba onde precisa chegar, realizar o resultado final, vai sentir aqui um clima, assim, eu diria, ele não é empolgado, assim, animado, né, agitado nesse sentido da empolgação, mas ele leva para a realização. É um trígono do ar, facilita o trânsito das coisas, né? Agora, eu acredito muito que ele facilite mais o trânsito e realização dos assuntos nos quais já existam objetivos definidos, né? Porque o Saturno, ele tem secura, então isso vai levar a um pouco mais de facilidade para atingir as coisas já estabelecidas, tá bom? Agora, gente, o Marte, ele é um planeta que representa movimento e atividade, e ele instiga um pouco a competitividade, e como a gente vai ter jogo acontecendo aí também, né, na segunda-feira, bem nesse horário de Brasília, que às 14h56 vai estar ali no meio do jogo, né, começa tem também esse clima competitivo no ar, né, interessante para nós aqui no Brasil, pega bem o horário do jogo. E o próximo movimento é à noite, olha, às 21h39, uns 60 graus entre a Lua e Vênus. Vênus está em Sagitário, que não é propriamente o melhor dos signos para ela, mas ela está no próprio termo, não é tão ruim, né? E esse aspecto pega a Lua aqui em Aquário. Bom, é dinâmico, eu vejo como um aspecto leve, vocês não vão sentir uma grande agitação, mas ele cria uma facilidade, né? Eu diria, para fluir com as coisas, né? É um clima agradável, a gente pode dizer, ele não é muito dado a uma grande empolgação, mas como a gente está falando de um aspecto com Vênus que é benéfica, até que ele tem uma tendência satisfatória. Agora, a terça-feira começa bem cedo no céu, 1h26, sextil 60 graus entre a Lua e Mercúrio, facilitando um pouco mais da colocação sobre temas mentais, conversas, reuniões, né? Se bem que é bem na madrugada, mas enfim, se você estiver acordado e se reunindo com alguém, pode ser interessante para troca de informação, para assuntos comerciais, de alguma forma, né? Eu acho que o que atrapalha um pouco o aproveitamento das características é mesmo o horário, né? Bem na madrugada. Se fosse no dia útil, seria interessante para os assuntos comerciais, assuntos de mídias, de redes sociais de maneira geral. Depois, às 13h30 ainda, no meio da madrugada, a Lua chega a 120 graus a Marte. Esse aqui seria bem interessante para tomada de iniciativa, né? Porque teria aí uma característica muito empolgada, muito ligada à ação propriamente, atitude, movimento, de uma maneira geral, né? Para deslocamento, para força, para competitividade também. Mas vai ser bem no meio da madrugada, talvez a gente não sinta muito, né? Eu falo sempre que quem tem dificuldade de dormir vai sentindo um pouquinho esse clima mais movimentado, né? Ele não é muito profundo, então ele não relaxa muito, ele tem uma tendência um pouquinho ansiosa, né? Se fosse no dia útil, a gente poderia aproveitar bastante essa característica. Agora, às 13h53, pouquinho depois, a Lua chega ao mesmo grau de Saturno. Também é uma característica um pouco crítica, né? Ela vai por um lado muito observador, muito entrosado, né? Com as questões do entorno, por exemplo, muito envolvido. E não é uma tendência assim festiva, mas também vai acontecer bem no meio da madrugada. Talvez a gente nem perceba muito, né? Essa influência. Agora, o próximo movimento vai ser no fim da tarde. Então, a gente vai passar o dia quase todo aqui, né? A gente vai passar a manhã inteirinha sem novos aspectos, que é o Mercúrio chegando a uma oposição a Marte. Aqui é interessante, gente, porque aqui no signo onde Marte está, o Mercúrio tem domicílio, e aqui sim a gente tem uma tendência empolgada, ela tem até uma característica imprevisível. Mantenham a atenção se vocês estiverem lidando com decisões importantes, se estiverem iniciando alguma atividade,
porque ela tende bastante a mudar o rumo das coisas de uma forma inesperada. Então, aqui não é tanto surpresa no sentido agradável, né? Porque ainda a gente está falando de uma oposição que é um aspecto com uma natureza desarmoniosa. Mesmo que haja uma recepção aqui para Mercúrio, eu penso que ele instiga muito essa imprevisibilidade com conversas, com notícias, fica estridente na troca das informações, cria uma característica de mal-estar. Não é um momento muito interessante para você radicalizar também, porque eu penso que pode ser difícil depois consertar o eixo das coisas. Por exemplo, se você muda de um caminho para um outro totalmente diferente e é sujeito à imprevisibilidade, vai dar trabalho para trazê-lo para a rota novamente. Então, mantenha atenção, a maneira como se coloca, com as informações. Se você estiver dialogando com alguém, negociando com alguém, esse aspecto tem uma tendência irritada, né, ansiosa nas trocas, ela pode cair num campo um pouco mais agressivo, né, ele tem uma dificuldade para conciliar as coisas, né. Ela é bem ansiosa mesmo, eu acho que essa é uma das tendências que vocês devem evitar durante esse período, que é um excesso de ansiedade, tá bom? E muita imprevisibilidade, falta de direção. Então, o que eu penso que no sentido de notícias, conversas pode acontecer é alguma coisa que vai pulverizando, mas não de uma forma muito consistente. Então, surge uma notícia aqui, aí vem uma notícia em cima da notícia, outra, sabe? Quando fica todo mundo falando sobre a mesma coisa, mas de uma maneira instável. O que eu acho que é bastante desafiador para a comunicação cotidiana, porque gera a tendência a mal-entendidos, por exemplo, né? Não é um momento muito interessante, então, para publicações, para divulgações, para compras, né? No sentido de aquisições também, não é muito interessante para os temas comerciais, né? E trânsito também. Então, se você estiver no trânsito, agora no horário de Brasília, ele vai pegar aqui a casa 2, né? O eixo casa 2 e casa 8, que envolvem os temas financeiros. O que poderia surgir aí em torno de mídia, de maneira geral, seria com os assuntos ligados aos temas econômicos do país e o que gira em torno, né, de economia. E depois a gente vai ter às 21h15 a Lua ingressando no signo de Peixes. Fica menos crítica, né, no sentido de informação, no sentido mental, mas vai para um campo bem criativo, que é o signo de Peixes, um signo de frieza e umidade, tem uma tendência profunda, bastante observadora, né? Então ela diminui o ritmo nesse sentido de estridência, né? Ela vai para uma característica mais observadora. Agora, gente, o signo de Peixes é um signo mutável, ele gera tendência a bastante oscilação também, né? Alteração no clima diário. E aí, a quarta-feira, gente, vem a 1h17 com o Mercúrio no sextil a Saturno, que vai ser levada por uma boa parte do dia. E aqui a gente tem um perfil bem colocado com palavras. Tem uma tendência confiante com as palavras, com o trânsito, com o comércio, de uma maneira geral. A natureza do aspecto é leve, né? Mas ela facilita muito você se colocar com as palavras. Por isso eu penso que para estudar, para aprender qualquer coisa, para lidar com reuniões de temas técnicos, por exemplo, né? Para lidar com conhecimento de uma forma geral, ela tende a ser proveitosa, né? O aspecto é leve, mas você vai poder aproveitar aí no sentido de conhecimento. E depois, às 11h36, é o momento da fase crescente, né? Quadratura de Lua em Peixes, com o Sol aqui no signo de Sagitário, é uma quadratura mutável. Para os próximos 7 dias, gera uma tendência muito oscilante, alternante, muda muito de direção as coisas, né? Sentido de clima geral, vocês vão sentindo bastante instabilidade, tá? As coisas se alteram com muita facilidade, tá bom? E, gente, a Lua está crescendo, né? Na fase crescente, a Lua está ampliando a luz. Então, essa Lua aqui posicionada no signo de Peixes, ela tem uma tendência bem permeável aos assuntos do entorno. Isso quer dizer o quê? Que a gente fica envolvido com os temas que a gente vê na mídia, os temas gerais, ou que a gente vê no ambiente onde a gente circula e acaba tendo uma facilidade maior para se envolver com esse tipo de questão. Então, mantenha atenção, algumas coisas são proveitosas, né? Quando você se envolve, aproveita alguma coisa, é um clima amistoso, é legal. Mas em outros momentos, ela pode ser demasiado emocional. Então, a gente é pego, né? No sentido emocional com o clima dos assuntos. Então, é uma característica que merece bastante atenção, ela tem uma tendência instável. Agora, se você lida com assuntos criativos, uma lua crescente de Lua em Peixes, ela é até muito interessante
para se produzir criatividade, né? Porque facilita mais o processo da percepção, o que é um ponto interessante para o processo criativo, né? O dia 1 de dezembro, a gente vem, até coloquei aqui a atenção aos excessos, gente, nós vamos ter na madrugada Vênus chegando à oposição a Marte, né? Bom, aqui, como os temas de Vênus envolvem os assuntos ligados à moeda, à economia, às compras, às coisas do desejo, às artes, tudo que é alegre, divertido, super animado, essa oposição, ela fala muito da falta de direção e de excessos, né? E como é o planeta mais lento, quem dá o tom do aspecto, Marte é mais lento, tá no movimento retrógrado em Gêmeos e ele tá com uma característica muito ansiosa, incomodada, né? Um pouquinho irritada também, competitiva. Então, nos temas gerais, vocês devem manter atenção aos excessos com diversão e entretenimento, chutar o balde mesmo, né? Perder as estribeiras, excessos com compras, excessos com atendimento dos desejos de maneira geral, comer demais, beber demais, né? Assim, vai muito por um campo desgastante. E moeda, dinheiro, investimentos tem que manter uma super atenção para não arriscar. Aqui a gente não tem uma tendência muito expansiva no sentido linear, né? Ela tá bem assim oscilante, uma posição dos mutáveis de novo aqui, né, gente? Mutáveis no palco aí com essa movimentação sagitariana, e isso faz com que não se tenha muito campo para atender objetivos definidos, tá? Então é mais difícil chegar ao alvo, ele espalha bem uma tendência a exceder com as coisas que agradam e tudo mais, tá? Então, até a característica um pouco competitiva fica no ar. Marte está bem envolvido em muitos aspectos durante essa semana, então é uma semana que tem uma tendência competitiva. Às 5h42, a Lua chega a 90 graus a Marte e mantém um pouco o clima agitado, falta de direção, tem uma tendência ansiosa. No sentido eletivo, não é um momento interessante nem um pouco para iniciar atividades, gente, porque ele gera bastante instabilidade e dificuldades em se cumprir as coisas, prejudica muito a produtividade. Aí às 6h08 a Lua chega à quadratura a Vênus, né? Bom, aqui não é tão desafiador porque a Lua tá no signo da exaltação de Vênus. Tem uma tendência animada, né? A gente pode dizer assim que ela é até escapista, assim, né? A gente pode sentir um pouco desse escape para produtividade. É como se a gente fosse para o lado mais aprazível da coisa, buscando mais a satisfação de uma forma geral, né? Eu acho que pela natureza do aspecto merece um pouquinho de atenção aí para não exceder. E às 11h23 a Lua aplica a quadratura a Mercúrio, não é um momento interessante para os assuntos comerciais, então não saia para comprar coisas aí às 11h23, né? Ele é um pouquinho desafiador também no que diz respeito à comunicação. A gente tem dificuldade para manter a palavra, né? Então é um pouquinho difícil. E não é que todo mundo seja mentiroso, né? Nesse ponto, gente. Mas é difícil manter aquilo que se propõe, tá? Mantenha atenção com a comunicação também, nesse sentido de ser pego de surpresa, falar o que não quer, porque como os dois astros são rápidos, eles poderiam estar mais vinculados às dificuldades da comunicação de dia a dia mesmo, né? Imprevisibilidade, mal-entendidos, né? Fofoquinhas, né? Aquelas coisas do ambiente cotidiano. E depois disso, gente, é só às 23h44 que a Lua chega ao mesmo grau em que está Júpiter, que aí é uma tendência muito sensível mesmo. Ela é bem profunda, seria muito interessante aqui para quem lida com os assuntos ligados à espiritualidade, processo criativo. Ela tem uma tendência bastante absorvente. Então, para o processo criativo é interessante porque há uma percepção bem elevada do entorno. Ela tem uma tendência muito sensível, generosa, uma característica esperançosa também. Ela é bem devocional, né? Então, a gente pode perceber aí uma entrega muito profunda, né, durante esse período aqui da Lua em conjunção com Júpiter, mas deve acontecer já bem no final do dia. Talvez a gente não consiga perceber isso muito em termos de eventos práticos, mas é uma característica sensível, bem sensível, tá? Bom, gente, a quinta tem muitos aspectos, né? O dia 2, que é sexta-feira, ele vem 00:09 com o sextil de Vênus e Saturno.
Esse não tem Vênus muito forte aqui no signo onde ela está, e o Saturno está muito forte. Então, assim, o sextil é um aspecto de natureza leve, cria uma possibilidade mais formal, vamos dizer, para os temas de Vênus, mas não tanto, né, por questão da natureza do aspecto. Bom, pode ter aí um pouquinho de formalidade nos processos criativos, se você estiver lidando com algum assunto criativo, nos assuntos ligados à diversão, aquela coisa mais descontraída, por exemplo, ela vai até para um campo um pouquinho mais formal, não é um potencial muito empolgante. 1h41 a Lua ingressa em Áries, dinamiza o ritmo, a gente vai perceber mais isso depois que que a gente chegar ali ao dia útil, durante a manhã, né? A Lua em Áries vai para um território que vai para um signo que é seco, então cria um clima mais, tanto do calor como uma tendência empolgante, como da secura com uma tendência mais fácil para linearidade. E o trígono, né? Então, entre a Lua no signo de Áries e o Sol em Sagitário, que cria aí uma recepção por exaltação para o Sol, e ele tende a ser bem rápido mesmo, né? Ele tem uma tendência bastante acelerada, pragmática, muito prático mesmo, muito simples, né, gente? Vai acontecer à noite, na sexta-feira, mas se você estiver no meio de um processo produtivo, seja qual for, pode ser de estudos, ou trabalho, ou com rotina, enfim, você vai perceber que é mais fácil chegar ao resultado que você pretende, ou seja, é até mais fácil realizar as atividades, porque o clima tende a ser mais prático, né? Assim, não emperra muito nas complexidades, porque uma expressão anterior ali da Lua em Peixes, ela é mais profunda, mais permeável, né? Ela tem essa tendência mais introspectiva e complexa. E o sábado, dia 3 de dezembro, pessoal, ele tem o primeiro movimento às 10h11, um aspecto leve entre a Lua e Marte, e é empolgante, ele é bem animado, então se você tiver que marcar alguma atividade aí para realizar alguma coisa diferente, esse momento aqui ele é muito interessante, ele instiga as novidades, ele instiga o ritmo, né? Então assim, ele tende a alguma coisa bem descomplicada, tem uma recepção interessante aqui para Marte no seu domicílio diurno, então vocês vão começar o sábado aí com um pouquinho de empolgação e facilidade para a realização dos assuntos, né? Agora, gente, às 14h06, a Lua em Áries vai aplicar 60 graus a Saturno, que fecha um pouquinho o humor. Então, vocês vão perceber aqui que amanhã ela tende a ser um pouco mais empolgante, mais fácil para realizar as coisas do que à tarde. À tarde perde um pouco do ritmo, porque o Saturno ele tem queda aqui no signo de Áries. Então, não é um momento muito interessante para iniciar as atividades, porque ele vai para uma tendência, às vezes, um pouco de forçar a ação, por exemplo, com uma tendência a ter que colocar mais energia, por exemplo, para realizar as coisas, né? Fecha um pouquinho o clima, não é que ele vai ficar mal-humorado, né? Mas é um pouco mais difícil para realizar os assuntos de uma maneira geral. E às 17h56, a Lua em Áries vai aplicar 120 graus a Vênus, e aí empolga bem, né? Então nós estamos falando de dois astros femininos, nós estamos falando de Vênus que é benéfica, de Vênus que tem relação com os assuntos de diversão e entretenimento. Esse aspecto vai acontecer exatamente com Vênus na casa 7, para os assuntos que envolvam troca com outras pessoas, né? O diálogo, assuntos ligados a festejos também, né? Tem uma tendência bem interessante, muito harmoniosa, né? Então, o sábado termina aqui no céu às 17h56 com um clima festivo, é bem legal. E é isso, pessoal, essa semana tem bastante movimento, como vocês viram, a maioria dos movimentos dos aspectos de 60 graus, né? Que não são aspectos muito impactantes, mas ela tem bastante ritmo, que no sentido mais adverso merece atenção com a imprevisibilidade, com as coisas que fogem ao plano, um excesso de permeabilidade ali, né, de sensibilidade enquanto a Lua estiver em Peixes, mas a gente termina a semana, finaliza a semana com um clima mais prático, até mais empolgante aqui nesse último movimento do sábado, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe também com seus amigos, tá? A reflexão que eu faço é sempre para entendimento de clima, ela não é para entendimento de questões profundas, tá bom? Aqui é mais para você organizar as suas atividades do dia a dia. Deixo um abraço muito forte para todos vocês e até a próxima, então, até mais!